Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhada aí se você segue inscrito. Bom, vamos lá então, né? Eu vou trazer para vocês hoje um post que foi enviado aí para mim. E esse post ele chamou a minha atenção. Creio que seja interessante que eu leia inicialmente para vocês. E aí depois da leitura eu passe a minha visão e também que vocês possam refletir a respeito do texto e tudo mais, né? Esse texto, assim como vários que eu já encontrei aí internet afora, ele faz parte de textos que geralmente são publicados por perfis que se identificam como uma espécie de busca pelo feminino perdido ou algo do gênero, né? A feminilidade, então eles têm essa pegada, né? E tudo mais. E eu primeiro quero adicionar o seguinte: eu tenho um certo apreço por esse tipo de conteúdo quando ele pega num sentimento, né? Que esse sentimento, eu já falei pra vocês, todos nós temos um pouco. A gente olha, pensa, nossa, antigamente era bom e não sei o quê. Então, inicialmente, eu acabo olhando, né? O meu olhar mais de ilusão, né? Ele enxerga muito esse aspecto, tá? Então, inicialmente, esse tipo de postagem, vídeos, conteúdo e tudo mais, ele dá aquele alento, vamos dizer assim. Porém, esse em questão, ele mostra um pouco mais, até porque a pessoa ela é um pouco mais direta, eu percebi que ela tem um perfil mais assim, acaba mostrando o real interesse, vamos dizer, né? E nisso a ideia utilitarista do homem, esses contextos que a gente já aborda aqui e tudo mais, ficam mais evidentes. Então por isso que é importante você tomar um cuidado, ter uma real noção da natureza delas, que é o ponto que eu trago aqui, que aqui não é um julgamento, é realmente apontar que existe essas questões, são seres humanos, ok, normal, mas que essas situações e comportamentos podem em algum ponto causar prejuízos a você. Então por isso que você deve tomar cuidado. Às vezes o que é belo demais, o que a princípio você enxerga num tom positivo, pode não ser tão positivo assim, tá? Então, quero dar início passando para vocês essa visão, porque é como eu falei, o ideal é que você utilize esse sentimento para te motivar, o sentimento que eu falei anterior ali, de gostar de ver isso, né? Afinal de contas, você é atraído pelo feminino, né? Então, você gostar dessas sensações, mas usá-las em doses homeopáticas, como eu sempre falo para vocês, é o ideal, ok? E não se submeter por completo a esse sentimento, que isso pode te tornar aí um escravo, basicamente, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa postagem. Eu vou ler primeiro ela na íntegra e logo depois eu dou aí minhas considerações finais, beleza? Então vamos lá. Inicialmente ela colocou esse título chamativo, no qual eu vou ter que tirar ali a parte final, mas entendam como homens não sejam frescos, ok? Aí ela cita o seguinte: homem que não aguenta reclamação de mulher, vai aguentar o que na vida? Homem que leva muito a sério o que a mulher fala, não sabe o que é uma mulher e nem o que é um homem. Mulher que não se sente segura, fica histérica mesmo, fala coisas que ela não gostaria só para te cutucar, para ver se você responde para ela. Tá tudo bem, eu tô aqui, não se preocupe, eu te amo. O cara que ainda não percebeu isso e leva no pau a pau tudo que a mulher fala, leva tudo em muita consideração, é um moleque e não um homem. Tudo que a sua mulher mais quer é ver o homem dela marcando gol e acenando para ela. Por isso, homem dentro de casa, sem trabalhar, por mais milionário que seja, brocha mesmo a mulher. A força do homem é para fora de casa. Dentro de casa, o homem tem que baixar a bola mesmo.
Não foi à toa que Deus escolheu que a mulher engravidasse, e não o homem. Se foi assim que a natureza escolheu, é porque ela é inteligente e sabe que uma mulher cuida melhor do que um homem. Ela vê e sente coisas que o homem não vê e não sente. É justificável de uma mulher fique com medo, medo de ter filho, queira se separar, fique meio agressiva, neurótica, mas esse comportamento em um homem, jamais. Pare de levar sua mulher tão a sério, ouça ela, deixe-a extravasar, sorria, faça muito bem seu papel fora de casa, traga segurança para ela, não encha o saco com coisas de dentro de casa, vá marcar gol na vida, vire homem e veja o milagre acontecer. Bom, todo esse texto que eu falei aqui agora, ele mostra alguns pontos no qual eu até consigo entender, que principalmente essas questões ali, que realmente o cara que ele tá num relacionamento e tudo mais, ele tende é necessário que haja, vamos dizer assim, uma espécie de posicionamento onde você acaba se colocando mesmo num contexto que você precisa demonstrar essa segurança, né? Isso faz parte do feminino, masculino, toda essa parte dos polos e tal, que principalmente esse tipo de perfil gosta de falar bastante. Eu até já comentei em vídeos acerca de coaches, por exemplo, para mulheres e tal, que é muito comum elas tratarem desse assunto, que quando elas falam dos polos, elas têm sim alguma razão, porém sempre será direcionado para um aspecto de o homem como uma ferramenta. E aqui não fica, não é que fica claro, né? Fica explícito que é esse o contexto masculino. Então, quando alguém vira e fala aquelas coisas do tipo, não, mas a mulher aí ser a submissa na relação, que não sei o quê, sendo que na real sempre houve uma troca, teoricamente, assim, uma troca no sentido ali de quando há essa relação, né, marido e mulher e tal, o homem ele também, ele de algum modo, ele tá muito envolvido e precisa se doar muito para que o relacionamento aconteça e tudo mais. E aí, nesse post é um bom exemplo do quanto o homem ele precisa se doar. Afinal de contas, psicologicamente falando, né, alguém que a todo momento precisa, né, como ela diz ali, basicamente, se você tiver certo, se você tiver errado, não importa, você não pode discutir, você não pode falar nada, você tem que sorrir, você tem que ser uma pedra, uma rocha, porque do contrário, né, você é um moleque, né? Então, tudo isso por mais que, como eu falei, eu até entendo essa questão do polo e tudo mais, mas já mostra bem que a presença masculina, seja hoje, no passado, nesse passado aí tão nebuloso, tão complicado que elas tanto falam, o homem ele precisava ter muito dessas características e ainda precisa, né? Afinal de contas, o tradicionalismo ao homem permanece, né? Essas exigências continuam, né? Apesar de tudo, para nós tudo é igual, nada mudou, né? Para elas têm toda a liberdade, aquele contexto todo, e eu até não sou nem contra, mas é impressionante, né? Enfim. Então, essa movimentação, no final das contas, se você analisar bem, ela indica muito mais esse aspecto que elas têm uma certa consciência de que em algum momento, né, houve uma quebra, né, quando elas buscaram toda essa liberdade, aquela coisa toda, houve uma certa quebra, né, da confiança do homem na mulher. Então a consequência disso é que agora elas querem de algum modo manter alguns dos privilégios ali, alguns não todos, né? E ao mesmo tempo continuar com a posição masculina de ferramenta. E é importante o nosso trabalho aqui justamente para apontar para vocês e dizer: você quer estar, né, num relacionamento para ser essa ferramenta? Se sim, entenda que o ideal seria você se posicionar mais e evitar ao máximo, ainda que seja muito difícil, que esse tratamento seja destinado a você. Agora, de algum modo, algumas coisas que ela falou, eu não vou ter como discordar. Você vai ter que lidar com algumas
questões aí de inseguranças dela, você vai ter que ser essa tal dessa rocha, né? Vamos dizer assim. Ela não falou nesse termo, mas creio que ajude a explicar. Então, a decisão ela acaba sendo sua, né? Do que você quer fazer. Agora, eu não consigo recomendar isso a ninguém aqui. Esse é o ponto. Essa acaba sendo a minha conclusão final. Fica muito difícil porque, assim, teoricamente, se a gente for analisar contextos de red flags e tudo mais, esse perfil, né, ainda que muitas sejam por conveniência, né, passou lá da casa dos 30 anos, aí começa a publicar e fazer textos desse tipo, né, e tudo mais, que a gente já sabe o termo qual é, né, mas mesmo assim, teoricamente, tem outras que são desse perfil também, são mais jovens e tal, teoricamente seriam a escolha ideal, né, a probabilidade das red flags ser menor é grande. Agora, e aí? Ainda assim, você acha que vale a pena essa troca? Eu analiso e chego à conclusão que não, tá? Você, do mesmo modo, vai estar aí exposto a questões como, por exemplo, no texto ela fala aí, né? Tem uma parte aqui, deixa eu pegar aqui. É justificável de uma mulher fique com medo de ter filho, queira se separar, né? Com a situação do Estado atual, o contexto todo, uma fase que ela passar, uma situação complicada ali, que ela fique meio agressiva, neurótica, como está no texto, e você vai ter que lidar com isso, com todas essas regras que existem hoje, é muito difícil. É muito difícil eu recomendar uma coisa dessa. Pensa bem, tá? Então, esse texto, ele veio diretamente da fonte, tá? Então, de certa maneira, eu estou apenas aqui interpretando e trazendo para vocês uma reflexão. Vale a pena? De verdade? Tá? Sejam sinceros nos comentários, né? E entendam que aqui o ponto não é, como eu falo, eu não gosto de falar é isso ou aquilo, né? Eu quero que vocês tomem a decisão, tá? Mas é difícil, é realmente difícil eu recomendar que vocês acessem relacionamentos, principalmente no momento atual, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto, um forte abraço a todos.